Boa tarde a todos. Agora são 14 horas mais 41 minutos. Esperamos para que todos pudessem se acomodar. Nós que daremos continuidade aos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito que foi instalada por essa Câmara Municipal para apurar motivos que levam à espera para a realização de consultas e exames na rede municipal de saúde, tempo que nós não consideramos razoável. Dizer que esta comissão parlamentar de inquérito, ela tem o objetivo único e exclusivo de apurar falhas de gestão, erros da gestão pública municipal, eventuais falhas, que nós vamos apontar se ocorrem ou se não ocorrem. Uma comissão parlamentar de inquérito é uma investigação similar a um inquérito policial, só que comandada essa investigação pelo Poder Legislativo. E tem o objetivo de apurar fato concreto, fato determinado que nós elencamos no requerimento de constituição dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela é composta por 5 membros, vereador Marcos Papa, este vereador que preside a comissão. O Marcos Papa é o relator da CPI, vereador Paulo Modas e vereador Bertinho Scandiuzzi. Também está chegando a outra integrante dessa comissão parlamentar de inquérito, que é a vereadora Viviane Alexandre. Estes são 5 integrantes da CPI. Nós contamos hoje com a presença do vereador André Luiz, que está conosco, sempre muito interessado também em discutir assuntos tão caros à população como a saúde pública do município. Nós já tivemos uma primeira reunião em que deliberamos sobre um cronograma prévio a ser de trabalho já por essa comissão parlamentar de inquérito, e hoje o dia ficou para que nós possamos ouvir a senhora, deixa eu me pegar o nome, por favor, nome completo, a senhora Darlene Pires Mestriner. Tem um nome no meio, mas eu me esqueci, não está correto, eu acho. Caprari, é isso mesmo? Não? Então tá, por favor, pode vir aqui. Oi? Pois é. Não, está chegando já. Eu peço assessoria que possa me auxiliar, por favor, numa cadeira. Pode, perfeitamente. Pode pegar o microfone. Primeiro, doutora Darlene, esta Câmara agradece a sua presença, assim como de todos os servidores que aqui estão, funcionários da Secretaria de Saúde. Dizer que será um bate-papo para que nós possamos entender alguns mecanismos dentro da Secretaria de Saúde. Nós que somos leigos, muitas vezes, no assunto. Minha formação é em Direito e não é na área da saúde. Acredito que todos os vereadores, nenhum tem formação na área de saúde. Mas nós temos o Bertinho, que é dentista, o Bertinho. Mas aqui não há nenhum, o parado é médico, isso. E nós queremos entender um pouquinho mais como é o mecanismo, por que de tantas reclamações. Eu acho que isso é unânime para todos, tanto para nós, vereadores, como para vocês também, integrantes da Secretaria de Saúde. Então, primeiro, boa tarde, senhora. Eu gostaria que apenas falasse o nome completo, o cargo em que ocupa, apenas isso por enquanto. E boa tarde. Boa tarde. Eu queria... Estou atendendo a uma demanda, né, dessa CPI. O meu nome é Darlene Caprari Pires Mestriner. Eu sou farmacêutica de formação e sanitarista, né? Fiz a área de mestrado em saúde pública e trabalho na secretaria há 28 anos e há 7 anos eu estou ocupando o cargo de assistente do secretário municipal de saúde. É o cargo de secretária adjunta ou assistente? Ou é semelhante, né? É correspondente. Em Ribeirão Preto, o cargo é como assistente, mas é como se fosse o secretário adjunto. Tá, ok. Darlene, esta CPI ela foi regularmente constituída, então aquilo que for perguntado,
existe compromisso de resposta dentro do âmbito, claro, desta comissão parlamentar de inquérito, ok? Eu já, antes de iniciar os questionamentos, eu fiz alguns levantamentos e consulto aos membros se posso iniciar, ou se tem algum vereador que já quer iniciar os questionamentos. Posso começar? Então, vamos lá. Primeiro, para que nós possamos entender, eu vou começar bem do início, para que eu até mesmo possa entender sobre o funcionamento de como se dá essa questão dentro da Secretaria de Saúde. Então, a primeira pergunta é, como que se dá o agendamento de uma consulta? Quais são os passos que um paciente deve realizar, então, para conseguir uma consulta no município de Ribeirão Preto? Nós estamos falando dentro das consultas de especialidades, né? É isso que foi o questionamento, o tempo de demora para as consultas de especialidades. Estou certa? De uma forma geral, doutora. Certo. De uma forma geral. Ok. A Secretaria da Saúde, ela tem o seu parque de unidades, composto de unidades básicas, unidades de saúde da família e unidades especializadas. Uhum. Além dessas unidades próprias do município, existem serviços que são contratados. Importante saber que desses serviços contratados, existem serviços que estão sob a gestão do município e tem serviços que estão sob a gestão do Estado. Eu queria pedir permissão para o senhor, se eu poderia falar um pouquinho dessa questão do financiamento, porque a questão da média e alta complexidade tem vários fatores que interferem muito na resposta dessas questões. Claro, se o senhor me permitir, eu até trouxe um material em relação a isso, para que a comissão possa entender melhor. É uma situação um pouco complexa, mas eu acho que isso vai facilitar muito o entendimento, se o senhor me permitir. Claro, pois não, doutora. No passado, na década de 90, eu, como sou meio velhinha de casa, tenho um pouco para falar desse histórico. O que acontecia era um pagamento do faturamento por produção. Então, os serviços próprios e conveniados produziam consultas, exames e assim por diante, e havia um pagamento proporcional. E isso vinha do antigo Ministério da Saúde, desde o antigo INAMPS, e depois isso foi sendo modificado ao longo do tempo, até acontecer a municipalização dos serviços. Nesse período, houve uma definição de tetos financeiros. Então, baseado numa série histórica, os municípios e serviços regionais, estaduais, tudo que eles produziram durante um tempo foi construído um teto financeiro. Esse teto financeiro era repassado periodicamente pelo Ministério da Saúde. E, nessa época, houve a indicação de comissões para reavaliar o que a gente chama de PPI, Programação Pactuada Integrada. Ou seja, vai ter um pacto de serviços que vão ser realizados nas várias especialidades e como isso vai ser referenciado, contrarreferenciado e remunerado. Esses tetos financeiros foram engessados nesse período. E a expectativa das portarias que definiam isso era ter uma municipalização dos serviços ou a gestão plena dos serviços. E por quem foram engessados? Então, por todos os colegiados que definem as regionais. Então, assim, existem as regiões porque Ribeirão é um município que é polo de atenção. Então, quando a gente fala das consultas que a gente vai atender para Ribeirão e para uma região, e existe uma pactuação regional disso. E esses tetos financeiros foram engessados com essas portarias definidas pelo Ministério para definir qual é o valor que cada um vai receber. Quando foi definido que ia ter a gestão plena, a ideia era que os municípios que assumissem a gestão plena iam ser plenos, né? Todos os recursos vão para o município, ele pactua isso com os municípios da sua região, e aí o financiamento vai ser nesse formato. No Estado de São Paulo, a gestão plena nunca foi plena totalmente dos municípios. Os serviços que eram sob gestão do Estado continuaram sob gestão do Estado. Então, isso é só para a gente definir que a gente tem serviços próprios, contratados pelo município, as suas equipes, os seus serviços. A gente tem os serviços contratados de convênios com instituições como Santa Casa, Santa Lídia, o Eletrobonini, que estão sob a gestão do município, sob a sua responsabilidade, e tem os serviços que são gerenciados pelo Estado. Por que eu quero dizer isso? Porque parte desses atendimentos a gente não tem a gestão. Ok? Eu trouxe aqui para vocês uma série de documentos, porque essa repactuação, essa portaria que definiu e engessou o teto, ela também definiu uma revisão periódica disso, que deveria ser semestral.
Só que essa revisão nunca acontece. Ou, quando acontece, acontece de forma muito incipiente. Por responsabilidade? Na verdade, de pactuações entre os entes federativos dos municípios dessa região, o Estado, e isso é encaminhado a nível de ministério. Quando você pactua os serviços, você pactua o que vai ser feito, quem tem a complexidade para fazer aquele serviço e que recurso vai estar alocado. A hora que você distribui esses recursos, você tem que distribuir a tarefa e o recurso financeiro, como o cobertor é curto, essa pactuação fica cada vez mais difícil. Nós conseguimos, em meados de 2013, fazer todo o estudo desse teto financeiro, dessa reorganização. Aí eu trouxe esse material para vocês, que define tudo isso. Essa redefinição identificou que tinha um furo aí orçamentário de média e alta complexidade de mais de 16 milhões por ano. Foi aprovado nas comissões intergestoras bipartite e tripartite essa aprovação desse teto, mas só veio uma parte desse recurso. Nesses documentos que eu vou deixar para vocês também, tem todas as deliberações dessas comissões intergestoras e a aprovação do Ministério, quais foram as portarias que revisaram esse teto financeiro. Mesmo assim, o recurso não veio total. Então, todos os municípios acabam tendo que colocar mais recursos nesses blocos de financiamento que, teoricamente, seriam financiados integralmente. E a repactuação não é periódica. Só mais um detalhe. Claro, pois não. Na resposta dessa deficiência de teto, ficou definido que haviam novas portarias, novas pactuações entre os entes federativos, que seriam refeitos nas RAS, Redes Regionais de Atenção à Saúde. Essas redes regionais extrapolam só a nossa região. Nossa região tem 26 municípios, com 3 municípios polo, que é Ribeirão, Batatais e Sertãozinho, e as RAS englobam, então, 4 grandes regiões: Ribeirão, Franca, Araraquara e Barretos. Então, essas repactuações têm serviços que vão ser feitos em determinados municípios, mas não só para os pacientes de Ribeirão Preto, mas também para pacientes de outras regiões. A nossa regional já desenvolveu e aprovou 4 grandes redes. A rede materno-infantil, que pelo Ministério é chamada como Rede Cegonha, a rede de urgência e emergência, a rede de atenção aos portadores de deficiência e a rede de atenção psicossocial. Tem outras redes sendo discutidas e repactuadas. Dessas redes já pactuadas, havia a intenção de um aporte financeiro para melhorar esse custeio. A maior parte desses recursos também não vieram. Isso só para vocês terem uma noção desse retrato, porque aí a gente vai falar da questão dessas dificuldades. Okay. Todo esse material eu trouxe aqui para vocês. Agradeço e já, consultando os membros, determino que se junte aos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas agora vamos falar do município, doutora. Okay. Como se dá o agendamento de uma consulta? Quais são os passos que um paciente, por exemplo, que está com uma dor no estômago, um exemplo, vai à rede, a uma unidade básica de saúde, quais são os passos que ele tem que dar? Nas unidades básicas de saúde, que são a grande porta de entrada dos serviços de saúde, a gente implantou, no decorrer desses anos, um serviço de acolhimento dos casos. Por quê? A queixa do paciente pode ser aguda, emergencial, nesse momento eu tenho um problema para ser resolvido, ou pode ser uma avaliação e um acompanhamento. Quero fazer meu exame ginecológico anual, quero fazer meus exames de Papa Nicolau e mamografia, vou levar a minha criança para fazer a puericultura, o acompanhamento do crescimento. É um paciente que é hipertenso ou diabético, tem uma doença crônica e ele precisa de uma rotina de avaliação, né, de seguir um protocolo de acompanhamento. Então, essas unidades básicas, elas têm um formato de agendas para atenção básica, elas são divididas em unidades básicas tradicionais e unidades de saúde da família, que a gente está tentando investir o máximo possível nisso, para uma equipe ampliada, que tenham outros agentes envolvidos nesse contato com as equipes e com a população. A gente teve uma discussão a semana passada com relação aos agentes comunitários, né, que são profissionais mais recentes, né, que entraram nas equipes de saúde, um recente de 10, 12 anos aí, mas que tem essa prerrogativa de fazer um contato mais próximo com a população. Então, essas unidades têm uma equipe treinada e capacitada para receber esses pacientes e para, nesse atendimento, tentar colocá-la na melhor oferta, né?
As especialidades básicas dessa rede é composta pelo médico generalista, pela área de pediatria, na área médica, eu estou falando, né? Pediatria, ginecologia e clínica médica. Também tem os serviços de enfermagem, a gente tem muitos enfermeiros, precisaria ter um pouco mais ainda, mas para atender e acompanhar esses pacientes. E aí, nessas consultas iniciais, que são da atenção básica, que está previsto resolver de 80% a 85% dos casos, 85%. Pode encaminhar pacientes para uma outra especialidade. Então, assim, é um caso que eu preciso de uma avaliação de um especialista, né? Okay. O que nós fizemos nesse tempo? Esse documento que chegou até vocês foi um documento que o Departamento de Avaliação, Controle e Auditoria e o seu complexo regulador levaram na reunião de gerentes para que a gente pudesse ter, o gerente, a informação de quanto tempo demora uma consulta para ele poder orientar o paciente, né? E aí, esse tempo de espera para essas especialidades, agora a gente pode mensurar melhor, porque a gente informatizou isso. Entendo. Então, nós entramos num processo intenso de informatização, não atingimos 100% ainda, não. Mas estamos entre 80% e 85% de informatização, e hoje a gente tem esse retrato para dizer: tenho tantas pessoas aguardando essa consulta ou esse exame de especialidade, e com essa oferta que eu tenho na rede, quanto tempo a gente demora para incluir. É importante lembrar também que o complexo regulador ele lida com prioridades, ou seja, quando quem fez o encaminhamento definiu que é um caso mais complexo ou mais que não pode ficar numa fila de rotina, isso é apontado para o complexo regulador, e o complexo regulador coloca esse caso na primeira vaga disponível daquela especialidade. Então, quando a gente fala dessa fila... Nós vamos chegar a ela, só para a gente... Eu tenho pergunta para tudo, nós vamos chegar a ela. Pois não. Então, a primeira pergunta foi respondida, eu quero continuar, e aí a senhora vai respondendo. Vamos tentar ser mais objetivo, que nós vamos perguntar tudo. A senhora vai falar de tudo, mas vamos tentar para a gente poder caminhar até mais rápido. Nós observamos que na prestação de contas da saúde, que a própria Secretaria apresenta, vem os dados de oferta e produtividade. Eu gostaria de entender, com base em qual meta foi estabelecida para a produtividade, com base em quais dados que vocês apontam esse número. Por exemplo, nós temos aqui a oferta para a clínica médica de 69.262, para a ortopedia de 7.800 no primeiro quadrimestre de 2015. Com base em qual dado que vocês chegam a esse número? Esse número é pelas nossas agendas que são informatizadas. Então, o sistema IGE, que é o nosso sistema de informação, que tem todo o cadastramento dos pacientes, todas as agendas dos serviços próprios e conveniados sobre a gestão do município. Do município, sim. É esses que nos interessam. Isso. Então, eles estão lá disponíveis e aí a gente puxa da informática esses dados, o número de consultas. Existe uma variação, a prestação de contas ela é quadrimestral, mas tem uma variação, por exemplo, o período que o profissional está de férias, essa agenda é subtraída, né? Às vezes, nós estamos num período agora de muitas aposentadorias, entendo que os senhores estão acompanhando isso, nós temos uma secretaria que começou a sua ação há bastante tempo, e essa reposição não é tão imediata, né? Então, a gente tem, às vezes, a perda do profissional, até conseguir repor, a gente leva um determinado tempo. Então, essas agendas que são apresentadas na prestação de contas, elas são obtidas do sistema de informação que a gente tem, do IJA. Quais foram as agendas disponibilizadas? Aí tem a referência... oferta e produção. Isso, do que foi produzido. E tem também a diferença do que foi agendado e não foi utilizado, sim. Né? Que é a questão do absenteísmo, sim, que é um dos tópicos de um indicador que a gente queria diminuir esse índice de absenteísmo. Em algumas consultas que a gente considera consultas preciosas, tem pouca oferta, porque tem poucos profissionais, poucas pessoas formadas para aquele atendimento, e, às vezes, a consulta está marcada, o paciente foi informado, mas existe a falta nessa consulta. Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que reduzir. E vamos chegar lá. Segundo dados oficiais da própria Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos 16 meses, Ribeirão perdeu mais de 68 mil consultas, por exemplo, de ginecologia, ou seja, 4.290 consultas perdidas por mês,
ou 214 consultas perdidas por dia, atingindo uma produção de apenas 70% da oferta. Está abaixo daquilo que o Ministério preconiza. A pediatria, por sua vez, perdeu mais de 80 mil consultas, ou seja, 5.021 consultas perdidas por mês, 251 consultas perdidas por dia, atingindo apenas 69,5% da oferta, também abaixo daquilo que é necessário. Por que é que isso acontece? E a clínica médica atingiu 100% da demanda. Ok. 90, não, 99%. 99, é isso. 99, não foi 100, perdão. As ofertas de ginecologia e pediatria, elas estão disponíveis na rede básica. A gente tenta fazer todo esse acompanhamento com algumas prioridades. O pré-natal é uma das prioridades, então, mesmo não sendo agendado, a gente tem isso como uma prioridade na rede. Mas por que que não coloca na lista? Se foi agendado, se foi atendido, é produção. Sim, é porque a agenda já está disponível na rede como um todo, né? Então, você pode marcar isso na própria unidade ou pelo 0800. Né? Então, sim, mas se atendeu em encaixe, seria encaixe aí, doutora? Não necessariamente encaixe. Você pode transformar essa consulta nessa consulta que você atendeu emergencialmente ou nesse encaixe. E por que Mas não caiu na produção? Nem sempre ela... Então, a pediatria, por exemplo, a gente precisa melhorar muito a retirada dos pacientes que vão para o pronto atendimento numa consulta emergencial e destiná-lo para a atenção básica. A gente tentou fazer esse projeto, já estamos avançando nisso com relação à UPA, porque, às vezes, ao invés da mãe procurar a unidade, porque ela não agendou, então ela fala assim, mas agora minha criança está com febre. Ao invés dela procurar a unidade mais próxima da casa dela, que às vezes tem essa consulta que está lá, o profissional está lá para atender e não teve esse agendamento, ela prefere, às vezes, ir para o pronto atendimento. A cultura do pronto atendimento, ela é muito grande. Então, eu queria aproveitar esse momento também para falar isso. Né? Então, as pessoas falam assim, o PA ele funciona 24 horas, então lá eu tenho certeza que a consulta vai estar disponível. Né? Na atenção básica, como eu não agendei, pode ser que eu chegue e não tenha essa vaga. Por quê? Se a agenda está completa, se eu conseguir preencher tudo isso, nem sempre vai ser possível colocar todos esses encaixes, como o senhor disse. Né? Vai depender de quantas foram agendadas e quantas compareceram. Então, essas duas áreas, agora, a gente tenta contra-referenciar do que vai para o pronto atendimento para esses atendimentos. Eu até deixo aberto aos vereadores para que possam interferir no debate, tá? Que acho que é bom a gente ir debatendo para chegar ao conhecimento. É justamente nisso, doutora, nisso. Se nós estamos com agendas que estão sendo perdidas, vou usar termos populares, até porque não conheço o termo técnico, mas se nós temos consultas perdidas, não é? E se nós temos a possibilidade ofertada pelo município de atender a essas pessoas, está havendo falha de gestão aí? Então, não tem fila de espera para esse atendimento. Não tem... para esse atendimento de pediatria... Eu peço ao público que aqueles que quiserem se manifestar podem ficar à vontade, até deixar o nome com a assessoria, que nós também chamamos para falar. O que nós queremos é, e eu como leigo, assim como a população como leiga, porque quem sofre é a população, não é? Eu preciso que vocês entendam o nosso trabalho e principalmente compreendam a nossa atividade aqui, por favor, ok? E se alguém quiser contribuir também, será um prazer ouvir a pessoa individualmente aqui na CPI. Será um prazer também. Ouviremos a todos que quiserem. Tá bom? Muito obrigado. Por favor, doutora. Então, todas essas áreas, por exemplo, não tem nenhuma lista de espera desses casos. Né? Então, você tem uma oferta destinada a isso, existe um planejamento para cada unidade que é aberta e dessa necessidade, mas, como eu disse para o senhor, essa cultura do pronto atendimento, de a hora que eu estou com uma queixa aguda, procurar o pronto atendimento... É cultura ou porque a pessoa não consegue marcar consulta? Não é o inverso, doutora? A pessoa, ela marca uma consulta para daqui pediatria, um ano. O senhor está falando de 2 exemplos. Por exemplo, a clínica médica está estrangulada. Os próprios indicadores mostram isso. Então, assim, eu tenho uma oferta de não sei quantas consultas e eu consigo completar todas, certo? Então, existe uma demanda em que... eu consigo atingir esse indicador. A pediatria não tem fila de espera. Não tem fila de espera.
não sei se o senhor sabe, mas a gente tem um programa que chama Floresce uma Vida, que quando a criança está na maternidade, ela nasceu, de lá já é agendado a primeira consulta com o enfermeiro para orientar a mãe em relação à amamentação, o bebê em relação aos cuidados iniciais e a consulta médica. Ela sai da maternidade com esse agendamento. Agora, se não foi... Perdeu 80 mil consultas. Se não entendeu que aquilo era tão importante, a gente precisa fortalecer essa questão. Então, assim, para essas consultas não há fila de espera, né? Então, uma das questões da CPI era por que tem fila de espera para esses atendimentos? Para esses, nós não temos fila de espera. Nós vamos chegar lá, tem sim, doutora, e nós vamos chegar lá. Bom, vamos uma a uma. Eu até peço aos vereadores que podem interferir, tá? Eu vou fazendo os questionamentos, podem ficar à vontade, ok? Como é... Pois não, Marcos Papa. Eu só gostaria, pontualmente, doutora, boa tarde. É importante a presença da senhora aqui. O vereador fez uma questão logo no começo, como se dava o agendamento. E em 2013, eu fiz uma lei aprovada pela Câmara, que a Prefeitura entrou na Justiça para não cumprir, perdeu nos tribunais e atualmente não cumpre ainda essa lei que manda publicizar essa relação de pacientes que estão aguardando atendimento de exames, consultas e cirurgias. O tribunal determinou que a Prefeitura cumprisse a lei, ela não cumpre, é até motivo de uma representação ao Ministério Público, que eu aguardo seja instaurada uma ação civil pública para apurar o porquê. No veto que a prefeita fez, esse ponto que eu queria que a senhora elucidasse, no veto que a prefeita fez, a minha lei, ela disse que era inconstitucional, e ela escreveu e disse o seguinte: a implantação do projeto de lei é materialmente impossível, pois seria preciso criar um cadastro eletrônico de dados, uma vez que o trabalho hoje é manual, não havendo estrutura e sequer recursos para a sua implementação. A prefeita escreveu isso e assinou em 2013. É assim ainda? Não, senhor. Como eu disse, assim, essas listas... Desculpa, era assim em 2013? A prefeita consultou a secretaria antes de escrever esse veto? Nós não tínhamos as regulações de consultas especializadas online. Não, vinha em ficha, em papel. Então, a unidade, quando atendia na atenção básica, naquelas especialidades que a gente já falou, e precisava de fazer o encaminhamento para a especialidade, preenchia um documento, um papel, que ia para o complexo regulador, o médico regulador avaliava a prioridade disso, e aí fazia o agendamento. O sistema de informática da agenda faz muitos anos que ele tem, mas a guia online não existia nessa época. Se o senhor entrar agora no site da Secretaria Municipal de Saúde, no item Complexo Regulador, o senhor vai ver que as listas estão disponibilizadas. Okay. Tá? Então, no item Complexo Regulador. Então, o passo da informatização era uma necessidade para que a gente pudesse ter isso. O que a gente fez, a gente colocou o paciente pelo Cartão Nacional de Saúde, então ele não está nominal e está por especialidade, conforme essa listagem aqui. A senhora se lembra quando que passou a ser publicada? Porque para nós é uma novidade. E eu não sei a data correta, mas foi ou em maio ou em junho. Porque assim, quando esses dados foram consolidados em março e passado agora na reunião de gerentes, se eu não me engano, de maio. Estava justamente preparando todo esse material para poder disponibilizar no site, né? E aí ter essa rotatividade. E essas vagas, essa diferença, ela é extremamente dinâmica. Tem algumas áreas que a gente verifica essa dificuldade, né? Tem algumas que a gente não conseguiu solucionar, tem várias que a gente já tem andamento para isso, e outras que a gente depende de profissionais que a gente não tem no mercado. Né? Por exemplo, a neurologia, que a gente tem uma fila de espera maior do que a gente gostaria que fosse, acabamos de fazer um novo processo seletivo e a gente não teve candidatos. Então, assim, mesmo você tentando contratar, fazendo esse esforço, com os parceiros e com a contratação própria, a gente não conseguiu. Então, a proposta é que essa planilha seja atualizada mensalmente. Todo final de mês ou começo do mês, atualizar esses dados para que tenha essa disponibilidade de informação. Obrigado, secretário. Continuando aqui, eu apenas quero entender, tá? Desculpe a insistência.
Eu quero entender, por exemplo, por que na ginecologia, vamos dar esse exemplo, nós temos um total de oferta de 231.143, tivemos apenas uma produtividade de 162.488. Eu queria entender esses dados. A senhora confirma que não há espera para a ginecologia, assim como a senhora confirma que não há espera para a pediatria? Eu confirmo que não há espera. Pode ser que tenha alguma unidade que tenha uma demanda reprimida muito específica. Por exemplo, a gente teve, eu não tenho agora para o senhor o dado real de cada unidade, mas isso é possível obter do sistema. No sistema a gente coloca a especialidade e a unidade e você verifica se tem agenda ou não. Nós também fizemos uma outra tarefa tentando minimizar esse problema, porque isso, assim como incomodou o senhor, incomoda a gente, né? Porque assim, muitas pessoas precisam serem atendidas e algumas especialidades que a gente tem dificuldade, as que a gente não tem, não pode ter nenhuma espera. Tem algumas regiões, por exemplo, a região da área do Vila Virgínia do Parque Ribeirão, que é uma unidade bastante grande, que pôde ter alguns gargalos de atendimento, né? Acabou de ser inaugurada uma unidade nova, aquela região não tinha muitas unidades de saúde, é um distrito menor, só que com pouquíssimas unidades, né? Para tentar reavaliar isso. Uma população que tem bastante mulher em idade fértil e tem bastante criança, mas que eu me lembre não tem essa referência. Então, se essa falta de vagas acontecem, não era para estar acontecendo. Um dos problemas que nós temos é que existe uma diretriz de planejamento em relação a você ter uma população de uma área de abrangência, só que essa população da área de abrangência ela é para o planejamento, para você estruturar e ter o número de profissionais suficiente para atender aquela população. Agora, se eu tenho vaga nessa unidade e eu tenho uma outra unidade vizinha que, por algum motivo, eu estou com estrangulamento, o profissional aposentou ou ficou doente, afastou, por que não marcar nessa outra vaga? É lógico que, se você faz tudo naquela sua unidade, você tem vínculo, você tem conhecimento, todo mundo sabe o nome, sobrenome de todo mundo, é muito melhor. Agora, isso não significa que, se você precisa de um atendimento, não tem naquela unidade, tem na outra, você não possa fazer. Essa questão, vereador, é uma questão que a gente sempre debate com as equipes gestoras, porque, apesar de ter uma definição muito clara do secretário, que a área de abrangência é um balizador e ela não é impeditiva de outro paciente de outra região ser atendida, às vezes a gente tem algumas negativas em relação a isso. Os municípios tinham prazo, doutor, até maio de 2015 para implantar o SIS-AB, Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, utilizando o ESUS-AB Software. Inclusive, foi disponibilizado pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde um manual para os municípios que possuem sistemas próprios e para realizar a exportação desses dados. A senhora tem conhecimento dessa informação? Tenho, sim, senhor. Antes do ESUS, teve o SIAB. Cada plataforma que o Ministério coloca um programa ou um sistema de informação é um horror para o município, porque assim significa alimentar mais de um sistema. Então, o município tem um sistema próprio há muitos anos. Não estou aqui enaltecendo ou falando mal do sistema, mas é o nosso sistema, que você insere o cadastramento, o endereço, uma série de informações e todo o histórico do acompanhamento do paciente na rede pública. Quando vem um programa que implanta um outro sistema e fala assim, olha, agora eu preciso de todas essas informações nesse sistema, significa você recadastrar esse paciente num outro sistema e você transferir essas informações. E essa ferramenta de transferência de linguagem de um sistema para o outro parece fácil, mas não é tão simples assim. Mas não há um prazo razoável para isso? Se as ferramentas tivessem sido disponibilizadas, como foi falado que seria, sim. Por que outros conseguiram em Ribeirão não? Provavelmente porque não tinha sistema de informação nenhuma. Então, essa é uma ferramenta. Para quem não tem, ela é fantástica. Você começa nela, né? Então, eu não tenho sistema de informática. Ótimo. Eu uso o sistema que o Ministério está me fornecendo, cadastro meus pacientes e exporto. Se eu já tenho, significa recadastrar, reenviar e fazer todo o trabalho em duplicata. Ok, hoje nós estamos já em junho de 2018.
2016. Isso. Já temos o sistema operando em Ribeirão? Ele já está funcionando, não em todas as unidades, mas todas as equipes referenciadas e cadastradas no Ministério, como Saúde da Família e como equipe matriciada, equipe parametrizada, a gente já está exportando os dados. E a gente fez todo esse trabalho de puxar esse banco de dados do nosso sistema de informação para poder exportar para o ESUS. As informações que nós temos é que não funciona ainda. A senhora confirma que já está funcionando em algumas unidades e quais? Eu não tenho agora para dar para o senhor quais as unidades já estão em funcionamento, mas eu há posso funcionamento pedir já pleno. a transferência dos dados de informação do sistema que nós temos hoje, que já existe um sistema informatizado, para o ESUS. Tá, eu insisto nessa Se pergunta. Tá, Se o pois senhor quiser, claro, posso claro. até lhe perguntar, não sei se precisa ser agora ou se eu posso Não, pode ser complementar depois quais envia as pra unidades nós, já claro, estão claro. em funcionamento do ESUS. Eu insisto nessa pergunta porque ela tem repercussão no repasse de recursos para a cidade. Foi observado que nos repasses, fundo a fundo, perda de recurso para os agentes comunitários de saúde, no valor de R$ 322 mil por mês, o que corresponde a R$ 1.565.616 em 2015. No ano de 2016, até maio, o valor não repassado pelo governo federal chega à casa de R$ 1.610.322. A senhora tem conhecimento disso e pode esclarecer o que é que está acontecendo? Cada agente comunitário da saúde, cadastrado numa equipe de saúde pelo CNES, não é o ESUS, CNES é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, recebe um repasse específico. O que a gente recebe de repasse não é suficiente para pagar o salário e o valor que custa um agente comunitário. Mas você tem que cadastrar as equipes no CNES e, se o senhor quiser entrar no sistema do Fundo Nacional de Saúde e olhar o repasse mês a mês, eles estão vindo regularmente. O que acontece? Aposentou um funcionário, ele sai do CNES até o novo entrar, esse repasse fica interrompido. Mas não houve interrupção do valor dos agentes comunitários em todo esse período. Isso é possível demonstrar pelo Fundo Nacional de Saúde no sistema online. A senhora me afirma que essa informação de perda de recursos no ano de 2015 de R$ 1.565.000 e 2016 R$ 1.610.000, a senhora afirma que essa perda não aconteceu? O cadastro dos funcionários, dos agentes comunitários, é pelo CNES. O que pode acontecer se tem algum funcionário que existe e não está cadastrado. Mas os repasses é em torno de R$ 322 mil por mês. Esses repasses são fixados por esse número de habitantes. 322 mil por mês, é justamente isso. A senhora afirma que não há perda. Não há perda. Aqui. Vereadores, podem ficar à vontade, tá? Pois não, vereador? Darlene, nós temos no site da Secretaria cardio de risco cirúrgico, né? Foi solicitado no dia 7/6 a regulação, e aconteceu no dia 14/6. E não consta no site quando que foi atendida essa pessoa. Perdão, vereador, eu não entendi o início da pergunta. Foi solicitado uma regulação no dia 7/6. Regulação de quê? De urgência, de procedimento eletivo? Cardio cirúrgico de risco. Uma situação de cardio. Cardiologia. Cirurgia de cardíaca. Foi solicitado dia 7/6. A regulação aconteceu no dia 14/6. E não consta quando que esse paciente foi atendido. Isso acontece, tem informações... Se foi na regulação de urgência, o paciente é colocado no serviço de regulação de urgência. Nós acabamos de entrar agora, um pouquinho antes de vir para cá, para ver como é que estava a tela de regulação, que a gente olha ela diariamente, várias vezes por dia. A gente tinha 4 pacientes que não eram de área hospitalar para serem regulados. E o mais recente tinha entrado às 12 horas do dia de hoje. Então, a regulação de urgência também é online, em sistema de informação. Então, a unidade coloca o paciente no sistema, também é o sistema de informação que nós temos,
coloca qual que é o grau de risco dele. Se a gente abrir o laudo, tem lá descrito qual é o problema do paciente, e a gente tem uma equipe de plantão 24 horas na regulação médica de urgência para encontrar qual que é o melhor serviço para atender aquele paciente. Um caso de urgência que demorou esse período para ser atendido, provavelmente é porque é um procedimento eletivo, não precisava ser feito na urgência. Eletivo? Provavelmente. Precisava agora olhar qual é o caso, porque não fica um caso de regulação de um dia para o outro. Regulação de urgência. Se for, sim. Nesse caso aqui, se for um caso eletivo, aconteceu 7 dias de diferença da solicitação até a regulação. Então, vereador, precisa ver assim, porque às vezes assim, tem um procedimento de risco que precisa ser feito, mas não necessariamente precisa ser feito naquele dia. Então, ele vai ser preparado, fazer o risco anestésico, fazer os exames. Então, para falar exatamente do caso, a gente precisa ter na mão qual é o caso, e aí eu posso identificar no sistema o que aconteceu e onde ele foi atendido. Isso é possível. Bom, dando sequência, doutora, no que o município se baseia para acordar as ofertas de serviços, consultas e exames com os prestadores? No que o município se baseou para fazer este acordo? Na nossa demanda, né? Qual a demanda existente e qual a possibilidade de oferta do prestador. Agora, se conhece demanda, por que a fila? Porque nem todas as demandas existe a oferta proporcional. Acabei de falar em relação à neurologia. Então, a gente tem uma demanda e não tem prestador e nem serviço próprio que dê conta daquela demanda, porque você tem que ter o profissional especialista formado trabalhando para aquela área. Tem algumas áreas que, infelizmente, a gente não tem profissionais formados ainda, ou não tem uma especialidade que tenha a atração dos profissionais. Eu conheci um sistema de saúde que é parecido com o nosso, que é do Canadá, conheci de informação, não que eu tenha estado lá, mas que assim, a regulação do número de residências médicas e de residências da área de saúde são definidas pela demanda. Então, assim, eu preciso de mais médico generalista, então são criadas tantas vagas de especialização ou de residência para aquela área, para você ter o profissional. Não é o caso do Brasil, né? Aqui, as vagas de especialidade para a formação do profissional são criadas de acordo com o que os profissionais querem, e não o que a rede precisa. Então, esse é um argumento muito importante, vereador. Tá. Assim, que se tenha uma construção de um novo modelo de formação de profissional para aquilo que a rede precisa. Porque mesmo a gente precisando, você tem que ter o profissional, senão você não consegue resolver. Tá, vamos lá. Vamos pegar como exemplo o primeiro quadrimestre de 2015, na ortopedia. Nós tivemos uma oferta, isso aí, para os prestadores, tá? Os dados compilados. Tivemos uma oferta de 7.800, produção acima de 9.314. Talvez porque as pessoas buscam ali o pronto atendimento, buscam a emergência do hospital. Seria por isso que a produção é maior do que a oferta? Por que seria? Essa é uma área de grande estrangulamento, né? A ortopedia. Se a gente que acompanha a regulação de urgência, em determinados períodos, a gente tem uma demanda muito grande de acidente de moto. Então, tem alguns dados da regulação que mostram o quanto vai para a ortopedia de urgência, né? Então, tem outros fatores que levam a isso, que não precisamos aqui discutir nesse momento. E o que acontece é que, como a demanda é grande, muitos dos serviços conseguem absorver se tiver paciente que está vindo procurar o serviço para esse acolhimento, e se tiver a vaga, ou a oferta, ou a disponibilidade do profissional naquele horário, a gente consegue fazer. Por isso que a gente produziu mais do que tinha de oferta. Mas essas especialidades que a gente tem dificuldade de oferta em relação à demanda, a gente tem tentado trabalhar de uma forma mais incisiva. Por exemplo, o senhor tinha me perguntado também como é que os prestadores fazem essa oferta. Alguns prestadores fazem de acordo com aquele quadro que ele tem, né? Eu tenho tantas horas de médico ortopedista, eu ofereço tantas consultas, e aí a prefeitura pode, a Secretaria de Saúde pode fazer a compra desse serviço num contrato com esse prestador. Mas a gente pode estimular algumas outras questões. Tá, é justamente sobre o contrato, doutora. Como que é realizado o pagamento dos prestadores caso a produtividade ultrapasse a oferta estabelecida? Existe contrato para esse a mais?
Ele tem que ser previsto no próprio contrato ou convênio, né? O que acontece hoje é que É previsto ou não? Existe um teto no convênio. E esse teto também é revisado periodicamente pela série histórica anterior. Qual convênio? Convênio com os prestadores. Com os prestadores. Isso. Então, para cada prestador existe um convênio, Tá. existe uma comissão de acompanhamento composta por membros da secretaria, do próprio prestador, com a participação do Conselho Municipal de Saúde, que se Tá. reúne mensalmente para avaliar indicadores e metas. Ok, Então, ok. essas reuniões acontecem todos os meses, antes do fechamento do próprio faturamento. A senhora tem aí esses documentos? Não, aqui não. O convênio? Os convênios todos Não com tenho, todos os mas prestadores. A senhora mas eu pode tenho na encaminhar? secretaria. Posso, lógico. Pode encaminhar para Todos. nós? Aqui acho que nem é necessário deliberar a requisição se a doutora se Não, comprometer em trazer. Não há problema. Tá. Esses convênios, então, ele tem Tá. indicadores e metas e tem comissão de acompanhamento e avaliação. É porque eu queria entender o a mais. Como nós temos produção. Deixa eu só explicar mais uma do que coisa para o senhor oferta, também tá. que é importante. Tá, ok. Os convênios hoje, na base de contratualização, eles não são só por produção. O que significa? Uhum. Há um tempo atrás, lembra que eu falei das pactuações que teriam que ser revisadas periodicamente? Uhum. Infelizmente, para os municípios, essa revisão não acontece de rotina. Mas nós, com os nossos prestadores, essa revisão é feita com uma rotina mais intensa. Tá, ok. Não posso dizer que a cada 6 meses sempre acontece, mas a previsão é que semestralmente faça isso. Tem cláusula no convênio que prevê isso, essa revisão dessas metas, para que não extrapole, fique muito tempo, assim, aumentou muito a produção e o convênio não equilibrou. Então, isso é feito de rotina. Se eu não me engano, a cláusula diz de fazer avaliação semestral, mas eu não tenho certeza absoluta disso. Ok. Só Pois em relação à contratualização. Uma parte é por produção, que trabalha com a questão dos valores que estão em tabela, mas a proposta do Ministério da Saúde não é trabalhar só com a tabela, é trabalhar com incentivos que melhorem essa remuneração, mas baseado em indicadores e metas. Então, por exemplo, a regra hoje é, tudo que é média complexidade, 50% dessa produção de média complexidade é transferida em forma de incentivo, que é o incentivo à contratualização, para que o prestador tenha um valor fixo garantido, independente dessa produção. Só que essa produção tem que ser monitorada o tempo todo. Então, existem cláusulas contratuais para você fazer essa revisão periódica. Antes de passar a palavra para o vereador André, apenas saber do débito do município com os prestadores, se a senhora tem o valor atual agora, se houve já algum pagamento. O que acontece com os prestadores é o seguinte, a produção de tudo que foi feito num determinado mês, vamos supor, maio, né, é registrado, é autorizado, é auditado pelo município, no seu departamento específico. Essa produção finalizou maio. Parte disso vai como adiantamento. Então, assim que o município recebe o recurso de média e alta complexidade daquele teto que eu expliquei, que está defasado, a gente repassa um proporcional para o prestador como antecipação. Então, normalmente, 30% a 40% do recurso do contrato vai na primeira semana do mês seguinte, ou seja, antecipado. Depois de auditado, de avaliado, aferido e feita a reunião da comissão de acompanhamento, se define qual que é o valor total daquele mês. E aí, parte desse recurso é pago até o final do mês subsequente. O município tem complementado com recursos próprios uma parte desse recurso. Por que ele complementa? Pela primeira fala que eu fiz. Esse teto é deficiente, e aí, teoricamente, o teto de média e alta complexidade era para ser suficiente para pagar toda essa conta, mas ele não é. Aí o município complementa. Em média, a gente tem de 60 a 90 dias de atraso dessa parcela do contrato, em torno de 20%. Ele complementa por uma liberalidade, por uma decisão do próprio município, ou ele é obrigado a complementar? Ou ele complementa por que é apenas? A gente tem um convênio que tem definição de meta, o que ele vai ofertar de serviço, e a nossa demanda é que a gente precisa fazer essa compra. O convênio é feito com o prestador. Sim. Se o município não quisesse ter feito esse convênio, não precisaria.
Se ele não quisesse, não. Mas assim, Aí e a o demanda? hospital não ia atender. Não ia atender. Certamente. E o paciente ia para uma fila. Uma fila, e aí ia E aí essa fila seria maior. no município. Exatamente. Tá. Nós somos... Agora, então, assim, a nossa expectativa é que a gente consiga unir forças de todos os que querem que a saúde pública dê Claro, certo e sem acreditam dúvidas. nisso, para que esses tetos sejam periodicamente revisados, para que a gente não tenha esse É déficit. governo Então, isso é federal? um esforço muito grande. É governo federal? Sim. Nesses documentos que eu trouxe, que demonstram claramente o déficit, Tá. comprovado, não somos nós que estamos falando. Ok, isso é real. Isso né? procede, isso e é real aí mesmo. precisa Ok, isso é real. fazer uma força-tarefa para que esse recurso chegue. Aí não vai ter mais atraso. E o município também fazia parte dele. Né? Sim. Com certeza. Se ele tiver arrecadação suficiente, Vira- conseguir honrar com isso, Sim, lógico. ok. Vereador André. Obrigado, presidente, pela possibilidade de participar e de formular pergunta. Boa tarde a todos. A saúde tem algumas necessidades. Doutora Darlene, boa tarde. A senhora chegou, sentou e já falou a primeira necessidade. Preciso ter financiamento. Acompanhado do financiamento, eu preciso de recurso humano e depois as tecnologias em saúde. A senhora coloca dificuldade na neurologia. Aqui no documento que instruiu... É um exemplo, tá? No documento que instruiu a abertura da CPI, é destacado uma fila, um tempo médio, uroginecologia, 29 meses. Urofeminina, 26 meses. Proctologia, 26 meses. Tem um rol aqui, mas esses talvez sejam os períodos maiores num primeiro olhar aqui. Hoje, na rede municipal, primeiro, é a competência do município o atendimento em especialidade desses três? Em sendo, a quantidade de profissionais que nós temos é suficiente ou nós precisamos buscar nos convênios ou comprar esse serviço? E hoje a senhora coloca da formação de alguns segmentos que a gente nem tem um profissional disponível no mercado local. Nesses três casos aqui, é do seu conhecimento que nós temos profissionais, é possível buscá-los, seria necessário abrir concurso e contratar, ampliar o convênio, as cláusulas de convênio para que os prestadores forneçam mais esse profissional. Qual que é a realidade desses três casos específicos? Eu posso passar para vocês uma reformulação dessa listagem que eu fiz junto com o pessoal do Complexo Regulador. Tem um bloquinho com 3 arquivos. Esses arquivos, ver se todo mundo recebeu. Tá. Essas demandas maiores, elas estão separadas, então fica fácil. O último, cada conjuntinho com clipes é um. Isso. Eu vou determinar isso, depois perfeito. aqui se junto É porque também. isso que o vereador André está colocando está na última página aqui, ó. Mas separado quais são os nós críticos. O que a gente fez? Na penúltima página, ela tem aí quais são as especialidades do documento que vocês receberam, né? Desse que foi passado para os gerentes, que era um documento geral, que são 53 especialidades, e cada um tempo médio de espera para receber, para fazer a consulta, né? E aí nós separamos em 2 blocos. Aqueles que têm até menos de 6 meses, que são 38 itens, e na página de trás, aqueles que são os nós críticos. Esses que o vereador André colocou. Uroginecologia, 29 meses. Está ali. Continua. Isso, continua. Continua. Parte dessas especialidades tem a ver com procedimentos cirúrgicos também, né? Então, o que a gente faz? A ideia de separar quais são os nós críticos, que aqueles que vão de 1 mês até 6 meses de espera, para os casos de rotina, queria frisar isso novamente, né, são aqueles casos que não foram classificados como prioridade. Os de prioridade não estão nessa lista aqui. Esses que a gente separa são aqueles que a gente tem que fazer uma busca de novos parceiros, como fazer isso, como resolver esses problemas, né? Desse grupinho aí, vocês podem ver que a gente separou 4 itens, que são itens que a gente já está tentando resolver. Por exemplo, a reumatologia, que era 29 meses, a gente perdeu profissionais e conseguimos agora, diferente da neurologia, conseguimos contratar 2 profissionais. Então, provavelmente, na próxima publicação do site, essa fila de espera não vai estar mais essa. Só que esse processo ele é dinâmico. Então, nós não mudamos ainda porque a fila ainda não andou, mas ela vai andar. E esses, vereador André, que a gente
não tem profissional na rede habilitado para esse tipo de procedimento ou para esse tipo de especialidade, né? Senão a gente já teria tentado essa busca. A gente depende de uma renegociação com os prestadores para que eles coloquem isso à disposição. Mas eles mesmos dizem que têm dificuldade de contratação de profissionais formados para essa área. Então, por exemplo, uroginecologia. A gente fez um contato com uma equipe de fisioterapia, porque muitos dos casos são encaminhados já para a cirurgia, né, da uroginecologia. Mas existem alguns casos que têm procedimentos de fisioterapia que podem melhorar muito isso. Então, a gente está tentando tirar dessa fila esses casos que a gente pode viabilizar com outro tratamento e resolver as questões. Ainda sobre essa... Presidente. Pois não, Marcos Papa, pois não. É sobre pontualmente esse assunto. Pois não. Existe uma crítica feita até por alguns profissionais da Secretaria da Saúde, exatamente sobre essa questão que a senhora coloca, de um procedimento que poderia ser feito no atendimento primário. Se ele fosse melhor realizado, evitaria que se mandasse tantas consultas, tantos procedimentos aos especialistas. Existe uma crítica nesse sentido. Eu queria saber se a senhora concorda com isso e que, se concordando, o que a Secretaria está fazendo para melhorar o atendimento primário com vistas a não acontecer o que está acontecendo. A senhora cita um caso da cirurgia ginecológica. A minha assessoria acaba de acessar a lista que a senhora falou que agora entrou, que está no site, e é 18 meses. Né? A senhora acaba de mencionar esse caso. A senhora concorda com essa crítica de que, se tivesse um atendimento clínico no primário, evitaria o tamanho das filas que existem hoje? Essa é a minha primeira pergunta. E sobre a listagem que a minha assessoria acaba de acessar, conferindo que realmente a senhora disse que acabou de ser publicada, se essa lista contém somente os agendamentos recentes ou todos os que estavam no sistema? A revisão vai ser feita periódica com todos os que estão no sistema. Mas hoje então, não estão todos no sistema? Assim, a lista de espera de quanto tempo vai demorar está contando com todos que estão no sistema, mesmo que parte não esteja informatizada. Uma grande parte já está informatizada, mas a equipe do Complexo Regulador usa o que está no sistema, mais as fichas que ainda tem de alguns prestadores que vem manual. Por exemplo, a Santa Casa não manda online. Se passou por uma especialidade da Santa Casa e ela precisa de outra especialidade, ela ainda manda no papel. Né? A gente ainda não fez essa avaliação com o prestador. Com relação à atenção básica, eu concordo em partes, né, com relação a isso. A gente tem tentado trabalhar muito com a formação dos profissionais generalistas e contratar os profissionais nessa área. Acho que quem já acompanhou as prestações de contas sabe a dificuldade que a gente avançar na modalidade de saúde da família, onde os profissionais têm um vínculo de carga horária maior, um maior comprometimento com o serviço de atenção básica e uma formação generalista. Nós ainda temos profissionais nas carreiras básicas, nas especialidades básicas, que fizeram aquele concurso no passado, mas ele não tem a formação generalista. Então, pode ser que parte desses profissionais ainda encaminhe mais do que o preconizado. Mas, como agora tem informatizado, a gente tem número de atendimentos de atenção básica que as unidades fazem e o que elas encaminham, né? E essa proporção. E aí a gente pode avaliar isso com mais cuidado, aonde está o nó. Uma coisa que a gente fez, que a gente destacou nessa última planilha, a gente fez um projeto de matriciamento com a dermatologia, por exemplo, onde os profissionais da atenção básica que encaminhavam um caso para a dermatologia, eles mesmos iam atender junto com o especialista esses casos, para verificar coisas mais simples, que tipo de tratamento poderia ser feito. Então, esse trabalho de matriciamento é um acompanhamento paralelo com o especialista para que o generalista consiga resolver por si só aquele encaminhamento e diminuir esse encaminhamento. Então, para algumas especialidades, a gente está fazendo isso. Nós montamos no NGA um grupo agora para trabalhar com doenças crônicas e que acontece isso, né? Então,
Você tem uma equipe interdisciplinar, inclusive com os profissionais ligados ao aprimoramento, que vão seguir os casos, às vezes na cardio, mas que o próprio clínico pode cuidar, se ele tiver esse feedback, ele tiver esse contato, esse matriciamento com o profissional. Então, esse seria o melhor dos mundos, que a gente conseguisse, junto com esse encaminhamento, ir capacitando esse médico generalista para que ele possa conseguir resolver 85% dos casos. Na média, a gente encaminha, em média, 10% dos casos da atenção básica para a especialidade. Muito bem, A senhora está dizendo, então, que parte do fluxo de informação desses serviços especializados ele é feito à mão ainda e parte é informatizado? A nossa rede básica, se o paciente passou na rede básica do município e vai precisar de um encaminhamento, esse encaminhamento vai online, no sistema aí. Já essa regulação é feita tudo pelo computador. Se nesse encaminhamento a gente mandou esse paciente para cardio da Beneficência Portuguesa, chegando lá, ele identificou que esse paciente precisa de ele tem um outro problema, precisa de um outro especialista, eles ainda fazem manual, quando foi para esse prestador. São poucos os casos, mas a gente está viabilizando colocar esse referenciamento nos serviços conveniados também. Tá? Os exames não estão todos ainda informatizados. Na nossa rede? O encaminhamento. Mas, por exemplo, não sei se já conseguiram ver, mas os resultados de exame de sangue estão todos online, os resultados de imagem, os laudos estão sendo colocados online. Então, a ideia da informatização, você facilita muito a vida do profissional. E se o paciente foi atendido numa unidade e ele é referenciado para outra, o médico daquela outra unidade consegue ver o exame que ele fez. Então, assim, você não precisa ficar repetindo ou colocando ele numa outra fila de um exame, sendo que você consegue visualizar. Então, essa questão da informatização, ela não está 100%, mas ela já avançou bastante. Bom, sobre a informatização, doutora, eu volto a um questionamento, e até para que não fiquem informações dúbias, que não podem, no âmbito de uma CPI, sobre ainda o questionamento do ESUS. Eu estou com os dados do Fundo Nacional de Saúde. Eu gostaria de revê-los com a senhora, para que possamos trazer as informações corretas. Segundo a portaria 2048 de 2011, se não há o cadastramento no ESUS, que é o programa que registra a produtividade dos agentes comunitários de saúde, existe sim uma perda de recursos. Perda essa que está se operando em Ribeirão Preto. E eu trago as tabelas que a assessoria foi buscar agora no site oficial do Fundo Nacional de Saúde. Nós tivemos, por exemplo, em fevereiro de 2015, em janeiro, R$650 mil, que foi o dinheiro aqui, que foram 2 parcelas, porque são 13 parcelas. Fevereiro de 2015, 327 mil. Março, 325 mil. Abril, 322 mil. Maio, 321 mil. Junho de 2015, 321 mil. Julho, 287 mil. Agosto, 62 mil. Setembro, 6 mil. Outubro, 6 mil. Novembro, 1.014. Dezembro, 0. Janeiro de 2016, 1.014. Fevereiro, 1.014. Março, 0. Abril, 0. Maio, 0. Eu gostaria de entender por que a cidade não está recebendo os repasses do Fundo Nacional de Saúde. Essa é a tabela do repasse, fundo a fundo? É fundo a fundo. Eu Essa posso é a tabela. ver? Pode. Por Essa favor? é a tabela, não é, João? A tabela. Pois não. Tem como abrir o sistema aqui de informática? Pode abrir. Fundo Nacional de Saúde, está vendo? Olha o extrato, aí tem os agentes comunitários, aí vem caindo. É essa informação que a gente colheu. 2 milhões e 600 o total recebido, o que deveria receber 4 milhões. Eu não tenho, eu precisava abrir o site onde entra o recurso financeiro. Aí tem como abrir o site? Que mudou o nome do repasse para assistência financeira complementar. Se a gente puder demonstrar isso,
que a Priscila é a nossa chefe do financeiro, posso Pode, passar? claro, pode, claro. Ela está dizendo que a forma com que está escrita, depois que teve uma mudança de uma portaria, mudou o nome disso, mas os valores do fundo estão lá dentro do bloco de atenção básica, como repasse, assistência financeira específica. Se a gente pudesse abrir o site, a gente poderia mostrar para o senhor. É só colocar Claro. Fundo Nacional de Saúde, repasse fundo a fundo. Priscila. É só a gente abrir. Não, eu mesmo posso abrir. Pode, fica à vontade, pode ir lá. Você abre lá, Priscila? Pra ele ficar. Até me desculpe a insistência, doutora, Não. é porque a CPI, A informação chega, o senhor tem que confirmar. ela tem lógico. a obrigação de apurar tudo a fundo, não é? Tudo Mas a fundo. o bom é que isso é online. É online, claro. A gente pode mostrar Sem pro senhor dúvidas, ali. é isso que é importante. Enquanto ela abre, quer fazer outra pergunta? Olha, enquanto ela busca lá, o vereador Paulo Modas tem uma pergunta, pode ser? Pois não. Então, vamos seguindo por aqui, aí quando você estiver por aí, você informa a gente. Pois não. Doutora Darlene, boa tarde. Eu fui convidado aí na unidade do Quintino, até para ver uma pessoa lá que estava há 3 horas, com uma cólica de rim, que é uma coisa para ser atendido mais rápido, porque essa pessoa estava lá com muita dor, né? Chegando lá, encontrei muita gente lá, o pessoal reclamando, e eu quis falar com o gerente sobre atendimento. O gerente não estava, tinha saído 10 horas, ia voltar 2h30. Não deixou ninguém responsável. Fui lá no cronograma de atendimento dos médicos, quem estaria trabalhando, tinha 6 médicos. Consegui constatar para alguns funcionários apertando lá, que só tinha um médico trabalhando. Como vocês estão fiscalizando esse trabalho? Porque tinha 6 médicos lá na lista de trabalho, e a gente conseguiu constatar 2 médicos lá que eu consegui constatar, e depois vieram me falar que os médicos estariam, furou até pneu, algumas pessoas vieram de tanto, e não tinha um responsável no lugar do gerente, que é o senhor Ellen Antônio. Como vocês tratam esses casos, assim, quando acontece? Não tem ninguém para explicar, ninguém pôde me explicar o que estaria acontecendo na unidade no momento, pessoas quem estava lá não tinha responsabilidade nenhuma de estar explicando como se trata esses casos com uma unidade assim tão importante como a unidade do Quintino. Em relação às escalas, vereador, a gente centralizou a informação num comitê de urgência e emergência para a gente justamente conseguir enxergar a rede de urgência e emergência como um todo. Por quê? Porque, às vezes, você tem escalas que estão completas numa unidade e não em outra, e aí você pode gerar problemas de atendimento em alguma das unidades. Então, semanalmente, as equipes se reúnem, reavaliam essa escala, e a gente tem tentado colocar o número de profissionais adequado para aquela demanda. É lógico que o pronto atendimento não é uma consulta marcada, e dependendo do volume de pessoas que chegam, o tempo de espera pode ser maior ou menor. Para evitar que uma pessoa com dor fique esperando muito tempo, a gente implantou a classificação de risco nas unidades, onde conceitos básicos, existem padrões internacionais para classificação de risco, onde são checados os vários indicadores e sinais vitais da pessoa para que a gente consiga direcionar essa pessoa para ela não ficar com dor numa outra fila, às vezes de um caso que é mais simples e que não precisaria ir na frente. Então, as classificações são entre risco de urgência e emergência, em sinais vitais específicos que levam a um sinal que pode agravar o caso, ou casos mais simples. Então, as escalas são feitas e a gente tem gestores em cada unidade para cuidar disso, né? Não dá para, ou eu, ou o doutor Estênio do gabinete, conseguir acompanhar a execução de cada unidade. Então, a gente tenta colocar todas as pessoas de confiança para que façam essa tarefa, e se tiver um problema do médico não ir, tem um problema de escala, tem tanto a comissão de urgência e emergência para fazer essa reavaliação, olha, estou sem um profissional porque faltou, não pôde vir, furou o pneu, não sei qual foi o problema, para que a gente possa tanto deslocar
um outro profissional de outra escala para esse serviço para dar conta disso. Com relação à não presença do profissional, o que eu posso dizer para o senhor é assim, que a gente trabalha em torno de 12 horas, 14 horas por dia, e assim, a grande maioria dos gestores também fazem isso, né? Então, eu não sei se aconteceu um problema naquele dia, né? Doutor Helen costuma ser uma pessoa bastante presente, né, em relação a essas questões, o que eu notei, mas eu precisaria verificar o que aconteceu naquele dia que ele não estava. O que eu notei é que tinha médicos ganhando, tá? Porque estavam na escala. Se está na escala, tem que estar dentro da unidade, né? Se ele bateu o ponto, se ele registrou o ponto, a gente tem ponto digital em todas as unidades. Exatamente. Então, a gente viu que não, só tinha um médico ganhando, um médico atendendo, que seria o médico clínico geral e um médico na pediatria. Nós tínhamos 2 médicos e tinha 6 médicos na escala. E também essa pessoa, esse gestor que estava lá, ele teria que deixar alguém responsável, acho que ia ficar 4 horas, cheguei a média de 10 horas, então eu queria voltar só 12 meses. Eu acho que ele teria que estar na unidade, ou se não está na unidade, alguém respondendo por ele, porque eu não consegui alguém responsável pelo posto para me levar nas salas, falar, oh, esse médico está aqui, esse que aconteceu, isso, está assim, apertando alguns funcionários, conversando lá com eles, que acabaram, que tem gente que às vezes quer falar o que está acontecendo dentro da unidade, e às vezes fica com medo. E a gente percebeu algumas pessoas que me deram a indicação de que só tinha um médico na pediatria e um médico no clínico geral atendendo, e na escala lá tinha 4 médicos, 6 médicos que teria que estar atendendo. Eu acho que precisa ter, eu acho que uma fiscalização maior, pessoas de sei lá, certas confianças, a gente fala assim, que realmente esses médicos vão lá, porque eu notei e percebi, algumas pessoas me falaram que realmente tem médicos lá que estão na escala para trabalho e não estão trabalhando. Então, acho que precisa verificar melhor esses trabalhos dos médicos, doutora. Só para complementar, assim, às vezes a pessoa está na escala, mas não está na sala verde atendendo no consultório, né? Então, você tem um serviço de urgência, que é a sala de urgência, que é uma sala normalmente que as outras pessoas não entram, porque pode ter um procedimento mais invasivo, então é uma área mais restrita, né? Até acho prudente a senhora, recebendo uma denúncia tão grave, apurar. Lógico. Okay? Presidente. Aí depois nós vamos até buscar o procedimento apuratório, porque foi uma denúncia feita pública na frente de vários servidores, acho que vale pelo menos uma apuração, como sugestão. Como sugestão. Presidente, a senhora Priscila tem um esclarecimento a fazer com relação à pergunta que foi feita sobre os repasses do Fundo de Saúde. Não, a questão é que o repasse ele vinha com a nomenclatura de agente comunitário de saúde, e a partir de julho de 2015, esse repasse ele passou à nomenclatura de assistência financeira complementar. E ele vem em 2 parcelas mensais, uma referente a 95% do valor dos agentes e mais uma parcela referente a 5% do complemento para dar o custeio total. Tá, eu até posso compreender, mas por que eles mantêm essa rubrica na casa de 0? Não seria... Aí é uma questão do próprio fundo, porque ele cria novas nomenclaturas, transfere o recurso para a nomenclatura nova e a outra que ele deixa de transferir o recurso fica zerada. Apenas me desculpe pela indelicadeza, o seu nome completo, por favor. Priscila Maria de Oliveira Marques. A senhora trabalha em qual departamento? Eu sou da Divisão de Finanças e Custo Operacional. Tá. Se a senhora puder me auxiliar apenas na compreensão, por que é que os valores vieram diminuindo? Por exemplo, nós tivemos 321 mil em junho de 2015, em julho 287 mil, nós tivemos em agosto 62 mil, em setembro 6 mil, em novembro 1.000, em dezembro 0, aí nós tivemos repasse em janeiro, dezembro 0, mas janeiro 1.014, fevereiro 1.014, aí março 0. Teria alguma explicação lógica para isso? Não? É o que eu comentei agora. O repasse ele está vindo, porém, com outra nomenclatura, como assistência financeira complementar.
esse acesso desde julho de 2015. Desde julho de 2015. Julho de 2015, por essa rubrica, vocês receberam bastante, 287 mil. Receberam dobrado? Porém, veio mais 39 mil, já com a rubrica como assistência financeira. Sim, já 39 mil com a outra rubrica. Isso. Aí e a partir desse foram período... complementando os meses. A senhora tem essa tabela? Ela está disponível no Fundo Nacional de Saúde online. Online. Ela está aqui nesse papel que eu tenho em mãos? Não. Aqui, eu acho que aí não Vereador, imprimiu posso dar total. uma sugestão? Pode, claro. No Fundo Nacional de Saúde, tem todos os blocos de financiamento separados. Ok. Assistência farmacêutica, atenção básica, média e alta complexidade, investimento e vigilância em saúde. Ok. A minha sugestão é entrar no bloco de atenção básica e olhar todos os componentes, que aí vai dar para perceber que saiu de uma e foi para outra. E qual é o nome dessa rubrica nova mesmo? Só para que eu possa... Assistência financeira complementar. Ela é a mesma do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias. Okay. Muito obrigado, viu? Por nada. Muito obrigado. Bom, dando sequência. Algum vereador, mais algum questionamento? Posso continuar por aqui? Para que nós possamos já dar um ritmo mais rápido, porque nós temos já o doutor William Latuf para ser ouvido numa outra comissão. Os trabalhos não param, doutora. É isso aqui, muito bom. Na questão produtividade do prestador e da rede, observou-se... Oi, pois não? Pois não. Sobre média e alta complexidade, na questão produtividade do prestador e da rede, dos dois. Observou-se os seguintes saldos negativos de consultas, somando os dois. Oftalmologia, 11.796. Neuro, 1.086. Procto, 814, dermatologia, 1.352, reumatologia, 1.568, cardiologia, 684, este é saldo negativo, urologia, 919. Isso justifica a demanda reprimida dessas especialidades em nosso município? Essa relação que o senhor disse faltam vagas, é isso? É isso, o saldo negativo de consultas. Consultas perdidas. É isso, João? É isso. Consultas que estavam ofertadas e não foram preenchidas? Isso. Isso é um problema de gestão da agenda. De gestão da agenda. A senhora confirma que é problema de gestão da agenda. Isso. Porque, por exemplo, tinha uma gestão, uma reumatologia, por exemplo, que é um dado que o senhor colocou. Ok. Tinha uma agenda aberta e um profissional que não tinha se aposentado. Ok. E estava verificando se ele ia aposentar ou não. Ele era se eu não me engano, de um órgão estadual, não sei se estadual ou federal, mas era um profissional municipalizado. E vai aposentar, mas não vai aposentar, então abre a agenda, fecha a agenda e essa definição, porque ele tinha acho que licença-prêmio para tirar, coisas assim. E aí essa agenda, quando ele não foi, teria que ter sido bloqueada ou retirada do processo, do sistema. Por exemplo, eu tenho um profissional, eu já abro a agenda para o mês que vem, para o outro mês, para conforme vai tendo retorno, necessidade, vai marcando. Né? Se o profissional vai sair, eu tenho que remover essa agenda. Né? Eu não vou ter o profissional, senão vai aparecer que eu tinha uma vaga e ele não foi. Então, isso é um problema de gestão da agenda, que a gente tem isso em alguns prestadores, por não estar totalmente implantado o sistema, algumas agendas que são de retorno não são preenchidas rigorosamente. Então, apesar de marcar, não marca naquela agenda do IGE. E o nosso dado é obtido desse sistema. Né? Então, se o prestador não preencher essa vaga de retorno e não informar que o paciente foi ou não foi, ela vai aparecer como uma perda de vaga. O número de guias paradas, que é a demanda reprimida, ou seja, o paciente que está aguardando agendamento, ultrapassa essas consultas perdidas a que a senhora se referiu? A senhora tem como me informar isso? Teria que ver caso a caso, né? Porque esse problema de gestão da agenda são em casos pontuais, ou de agenda de prestador contratado que não alimenta essa questão dos retornos, ou dessa questão de ter aberto uma agenda e, por algum motivo, não ter o profissional e a gente não ter subtraído. A gente teria que fazer esse trabalho e avaliar individualmente. O que a gente poderia melhorar, né, é tentar...
parte das faltas voltam para a fila de novo. É né? isso, é isso. Então, assim, a pessoa faltou, perdi, esqueci, troquei a data, né, tive um problema no dia, aí volta na unidade, mas eu preciso... Ela volta novamente para a fila. Então, o reagendamento com as perdas dessas vagas geram uma nova fila. Né? Então, se a gente melhorar esse absenteísmo, melhorar a informação para o usuário, isso também pode... Essa melhora, doutora, como é feita a comunicação com o paciente? É por carta ainda? Existe telefonema? Existe outra ferramenta mais eficaz de comunicação? Presidente, doutora, só um segundo, por favor. Eu peço licença, presidente, porque às 16 horas inicia a Comissão Especial de Estudos. E eu já vou lá com o senhor também. Tá bom, eu peço mais. licença apenas para me retirar, para Só que te a dar doutora um Darlene cartão novo, possa... que foi uma das coisas que a gente tentou fazer, um novo cartão que as pessoas tenham orgulho de ter na mão, um cartão do SUS, para que as pessoas tivessem o controle disso. O controle da sua agenda. Como numa consulta particular, que você leva o papelzinho então, do é o médico. seu cartão com as suas informações. A gente tentou fazer uma coisa bonita, agradável de ver. Tem aqui uma homenagem do Dr. Raia na imunização, que foi uma das ferramentas que a gente fez para tentar melhorar o cadastro, avisar o paciente. A ideia hoje é, quando essa consulta volta para ser marcada, que a unidade informe. Mas informa como? Ou por telefone, porque a gente disponibilizou um celular para cada unidade, um celular institucional. Fica com o gerente ou com o funcionário? Fica na unidade, na mão de quem vai utilizar isso da melhor forma possível. Né? Então, para que possa fazer um comunicado por telefone, para facilitar isso. Existe também o envio de cartas daqueles que a gente não conseguiu comunicar. Existe uma busca ativa dos casos pelo agente comunitário nas unidades em que tem um agente. Ele já faz as visitas, então ele pode estar informando a população disso. Mas eu só queria dar um detalhe agora, não sei se vocês acompanharam, talvez o vereador Bertinho, que eu já encontrei com eles algumas vezes no NGA, a gente montou um serviço de fisioterapia no NGA e a gente fez uma informação por telefone, de caso a caso. Uma das filas que melhorou é a da fisioterapia. Né? A gente fez a ligação de cada um, falando, estamos abrindo um serviço novo, explicou, marcou um horário, que a agenda era super nova, né? Então, marcou um horário pactuado com o usuário. E a gente teve uma falta de 25% a 30%. Né? Mesmo assim? Então, assim, foi agendado, com a agenda na mão, falando com o paciente. Abriu uma agenda agora, o senhor está nessa fila, estamos oferecendo. Que dia que o senhor pode? Então, não foi assim, eu marquei para ele ir o dia que eu tinha marcado. Não, foi pactuado com ele. Mesmo assim, a gente teve nesse mesmo sentido, existe algum estudo, previsão, perspectiva de utilizar tecnologias, mensagens eletrônicas? O cidadão, na hora de cadastrar no IJA, esse é meu e-mail, esse é meu celular e eu recebo... Porque eu percebo hoje nos consultórios privados um investimento muito grande em não perder consulta. Acho que a menina liga 2, 3 vezes até... Mesmo assim, ainda acaba perdendo. Existe alguma perspectiva nesse sentido? Assim? Eu acho assim, André. Até só complementando a pergunta dele, me desculpe a interrupção, mas perguntar também se, além desses sistemas informatizados, qual que é a distância desse agendamento? Tipo, né, porque as pessoas acabam esquecendo, mesmo na rede particular, acabam se esquecendo se demora muito desse agendamento. Então, assim, existe realmente ou essa ligação ou essa mensagem? E em quanto tempo antes é feito isso para que a pessoa realmente não esqueça? Porque é o que a gente vê realmente nas redes particulares. Eles, cada dia, tentando mais evitar esse esquecimento, né? A tecnologia, ela muda de uma forma muito rápida. Né? Então, há pouco tempo atrás, o Palm Top ia ser a coqueluche do momento, que ia resolver uma série de questões. Hoje ele já está meio que abandonado. Hoje todo mundo tem um smartphone com WhatsApp, que você pode estar enviando algumas informações. Esse estudo da tecnologia a gente tem que fazer com muito cuidado. Né? Eu advogo muito pela corresponsabilidade, né, daquela consulta, dos usuários entenderem que esse setor público ele é dele. Né? Ele financia isso. Aquela consulta não tem preço para ele naquele momento, mas ela custa. E ele paga isso de forma com seus impostos. Né? Então, é você tentar fazer isso, que mesmo em todos os locais que fazem essa consulta, avisa, a secretária telefona na véspera, ainda tem uma perda de 15% a 20% em outras áreas. A nossa é maior. Né?
Em relação ao tempo de espera para consulta, que pode ser um indicador, no relatório que a gente entregou aqui, tem várias informações. A maioria das consultas não demora esse tanto. Existem estrangulamentos, estão aqui clareados, são os que a gente tem que perseguir com bastante veemência para tentar resolver, né? Aquelas esperas que não são admissíveis. Mas, mesmo assim, a gente tem que trabalhar muito com essa corresponsabilidade, né? Então, o que a gente já fez? Já tem até estudos do próprio sistema avisar. Normalmente, a gente marca uma consulta com pelo menos um mês de antecedência para a pessoa poder se programar, né? Ela ter essa... eu tenho alguns dados aqui, doutora, do próprio órgão regulador, por exemplo, neuroadulto, 12 meses, neuroinfantil, 11 meses, ortopedia, 13 meses, proctologia, como nós afirmamos, 29, urofeminina, 26, cardio infantil, 6 meses, que é muito sério, dermatologia, 12 meses, neurogeriatria, 10 meses, e por aí vai. Nós temos vários gargalos, né? Vários gargalos, e não são poucos. Nesse documento que eu trouxe para vocês, a gente fez essa separação, né? Como essa lista de espera ela é dinâmica, esse dado que o senhor tem é um compilado de 20 de março, a gente fez o até agora de junho, perdão, e essas informações vão ser renovadas no site periodicamente. Elas não eram antes? Não estava informatizado totalmente o sistema. E agora, né? Está? Já está. É aquilo que o vereador Marcos Papa foi conferir e já checou aqui. Então, essa avaliação vai ser disponibilizada, renovada uma vez por mês. E nesse documento que eu entreguei para vocês, já estão separados quais são os gargalos que a gente tem que trabalhar. Parte deles nós já estamos mexendo, né, tentando identificar. Vamos montar um novo CEL no NGA agora também, que está quase pronto, para a gente andar com as filas das próteses, que é um dos gargalos que nós temos. E a fisioterapia já começou. Darlene, até só para não avançar aqui, no absenteísmo ainda, existe um cruzamento ou uma pesquisa, alguém já fez alguma tese, algum estudo? Você aponta aí 25% nesse serviço que era novo. Em outros serviços chega até 30%. Por que a pessoa não foi? Existe uma estatística? Ela esqueceu? Ela passou no pronto atendimento? Ela melhorou? Aqui no cartão tem até um alerta, use com parcimônia aqui, avise se você for atrasar. Acho que as pessoas ainda não têm essa cultura. Alguém pesquisou isso? Dá para cruzar isso pelo sistema? Porque se ela passar no PA, a gente vai ter informação que ela foi atendida. Vocês têm essa realidade? Sim? A gente já pediu para tentar colocar alguns alertas no próprio sistema, assim, de alguns indicadores que a gente possa identificar. Tipo, a pessoa passou mais de uma vez, na mesma semana, no pronto atendimento, ou tem faltado repetitivamente, né? Para a gente tentar identificar o que acontece com algumas pessoas, né? E a outra coisa é um trabalho de conscientização mesmo, vereador, assim, do quanto essa consulta é importante, né? Uma coisa que a gente tem tentado fazer também, existe uma regionalização de algumas especialidades. Então, às vezes, olha, é melhor marcar perto da minha casa, naquela distrital, do Sumarezinho, por exemplo, porque é muito mais próximo, vou facilitar a vida do paciente. Mas, às vezes, eu tenho uma vaga no NGA, que é no centro, né? Ou tem o oftalmo da Santa Casa, que também é uma região central. Oferecer essas outras vagas. Aí tem aquela conduta, mas é muito longe. Mas, sim, a gente tem transporte público, acho que, assim, dá para facilitar um pouco mais, mas se tiver essa consulta próxima. Se não, acho que a gente tem que oferecer essa vaga mais próxima, não do local, mas próxima em tempo. Por que não oferece hoje? Porque a regionalização é um conceito que estava muito forte, muito enraizado. E a gente tinha uma distritalização que você tinha muitos profissionais. Então, a Secretaria pretende mudar de posicionamento nesse sentido? Olhar, agora que está mais informatizado, você tem um dado para analisar. Enquanto era documento no papel, fica muito mais difícil. Então, a gente hoje tem ferramenta que eu posso informar isso. Já temos um avanço. Isso, já tem um avanço. Por que não foi estabelecido para a categoria demais especialidades na prestação de contas dos últimos quadrimestres um quantitativo de oferta? Está zero. Quais são as chamadas também demais especialidades? Quais são as que compõem essas demais especialidades? E como a Secretaria sabe se a produtividade dessa categoria demais especialidades é a necessidade real do município?
Eu precisaria ver de qual pedaço da prestação de contas que o senhor está falando. Tudo zero, ó. Desde 2015, primeiro, segundo, terceiro, primeiro de 2016, a oferta está zero. É que depende de onde tirou o dado, porque assim, às vezes a gente, na O prestação dado de contas... da tabela. Da prestação de contas? É. O senhor me Claro, permite ver? claro, pois não. Vereadora Viviane tem uma reunião, tá? Muito obrigado. Que na prestação de contas, às vezes, há uma condensação disso para facilitar o entendimento, porque às vezes são vagas muito pequenas. Até entendo. Mas se essa... Porque assim, eu não reconheço esse documento da prestação de contas nesse formato. Tá, nós temos aí os dados, viu? Temos os dados Se isso da for condensado prestação de alguma contas. avaliação. Temos? Tá, mas enfim, é zero. Tá zero. Então, ou porque não foi puxado, porque eram muitas especialidades com pequenas ofertas, e na soma disso eu precisaria, se o senhor me der um tempo para entender aqui Tá, de claro, onde claro. foi obtido então vamos esse dado, passar- é possível Vamos identificar. passar para as demais. Se está no depois... sistema, é possível. Tá. A senhora pode me emprestar? Que eu vou usar para mais questionamentos. Quantos aparelhos... Tem aí, por favor. Me traga aqui já, para eu dar uma olhada, por favor. Esse aqui a senhora reconhece, esse daqui, sim. Demais especialidades, tem um tracinho na oferta e a produção 20 mil e pouca. Quer dizer, uma produção alta para estar uma oferta zero. Tem explicação para isso, não? Provavelmente quem puxou o dado tinham muitas especialidades ligadas nisso e não puxou essa oferta. Eu precisaria verificar com o pessoal da informática de onde veio esse dado, para identificar o que ele considerou. Para ele puxar esse dado, Tá. ele puxou de algum arquivo. Depois... E aí é possível identificar. Pode enviar depois a resposta a essa Deixa comissão? eu só Claro. marcar assim, quais ficaram as minhas tarefas. Ok, São os ok. convênios e a abertura desse dado E das demais quais são especialidades. essas demais especialidades, para que nós possamos também acompanhar? Deixa eu só anotar aqui. Você já anotou para mim? Tá, então a abertura dessas demais especialidades por especialidade e por que que tá- e a cópia dos convênios que o senhor pediu. Isso, e certo? por que está zero aí? Falando dos aparelhos de endoscopia, a rede municipal possui e onde eles ficam localizados? Nós temos só um aparelho de endoscopia com 2... Como é que chama? O cabo do endoscópio, né? Que é o que vê o que faz a imagem. que né? filma. O que filma. Esse serviço ele estava instalado no centro de referência aqui no CREA Central e os 2 cabos quebraram. A gente mandou, a ótica, né? Mandou para um conserto, cada vez que fazia essa licitação, o dólar aumentava, foi naquele período, e a gente não conseguiu fazer esse conserto. Nesse meio tempo, os 2 profissionais que a gente tinha nessa área aposentaram. Então, a gente ficou na dúvida se a gente ia conseguir novo profissional ou não. Mas, de qualquer forma, a gente abriu um processo seletivo, a gente teve candidato e está finalizando isso. Então, a gente compra serviço, mas também entra naquela demanda que a oferta dos serviços que vendem esse serviço não atendem toda a demanda. Então, o nosso próprio, quando nós estava funcionando, a fila de espera não estava em 6 meses. Agora ela voltou para 6 meses por causa dessa quebra, né? E da perda de profissionais por aposentadoria. Agora- Mas isso vai ser resolvido. Doutora, a aposentadoria é um fato que não é inesperado, é um fato esperado. A senhora, bom, pelo menos com um bate-papo, com uma gestão um pouco mais presente com os servidores, dá para se esperar. Bom, pelo menos é o que imagino. A senhora confia que a falha de gestão por deixar que 2 se aposentem ou por não prever uma situação que poderia acontecer? O que nós fizemos em relação a isso? A gente puxou um banco de dados da informática com tempo de serviço e a idade dos profissionais. Eu monitoro isso nas minhas planilhas mensalmente. Ok. Só que esse desejo da aposentadoria independe do tempo. A pessoa às vezes tem tempo, tem idade, mas não quer aposentar. Então, a gente faz uma expectativa disso. Fizemos uma parceria com o IPM, deles informarem
nominalmente quem ingressa com o processo. Quem ingressa com o processo, a gente já informa os gerentes, mas muitos falam assim, eu vou ver como é que está a minha situação, se eu vou perder, se eu não vou perder. A decisão é do servidor. Então, apesar da gente ter relatórios periódicos mensais, de ter essa parceria com o IPM, de nos informar, a gente conversa com os profissionais, mas ele fala assim, olha, estou correndo o risco de mudar a legislação, então eu fiz a minha conta, acho que é melhor. E ele é chamado, e se ele quiser, ele assina, se ele tem o tempo certinho, ele assina, no dia seguinte, ele não precisa mais trabalhar. Agora, então, só para encerrar, então a gente tenta fazer uma projeção, a gente tem uma simulação de avaliação, fizemos uma parceria com o IPM para que eles informem quem está ingressando com o processo, mas a coisa não é tão casada, e a gente faz essa avaliação. Queria colocar um adendo disso, que o nosso sonho de consumo da gestão é a gente ter o número de cargos dos servidores em número suficiente, para, em torno de 10 anos, a gente ter um número suficiente para a contratação, e todos os concursos prontos. Nós conseguimos fazer um grande concurso, que, infelizmente, ele perdeu a validade agora. Mas por quê? Porque ele dura 2 anos mais 2. E por que não chamou? Chamamos os cargos vagos, mas ele venceu o concurso agora. E parte desses cargos, a gente não tinha cargo vago. A gente mandou para a Câmara há uns... Eu não sei precisar a data certa, mas acho que em torno de 3 anos, todo um estudo de reformulação da saúde, de cargos necessários nas várias áreas, prevendo o planejamento das unidades novas, mas, infelizmente, esses cargos não foram ampliados. Veio o projeto de lei para a Câmara? Isso. Por exemplo, a Prefeitura enviou um projeto de lei criando cargos e a Câmara rejeitou esse projeto. A senhora afirma isso? Olha, a gente fez em 2000 e eu não tenho como te precisar, mas eu tenho... A senhora mandou um estudo ou o Executivo mandou o projeto de lei para a Câmara com a criação a e a Câmara rejeitou? Secretaria fez um estudo de reformulação da estrutura da Secretaria da Saúde e com criação de determinados cargos. Certo. Cargos para melhorar a gestão, onde não tinham essas funcionalidades, e cargos para serem criados. Por exemplo, fisioterapeuta, eu tenho 0 cargo hoje. Então, mesmo se eu agora eu não tenho concurso válido, mas mesmo se eu tivesse, hoje eu não poderia contratar. Eu preciso ter o cargo efetivo para eu poder chamar. Então, assim... mas esse projeto é de iniciativa do Executivo, não da Câmara. Tem que vir da Prefeitura. Sim. Veio o projeto e a Câmara rejeitou, a senhora não tem conhecimento? Nós fizemos esse projeto, um deles até teve uma reunião aqui Doutora, na Câmara. O projeto quem faz é a Prefeita, a Secretaria faz o estudo. A Prefeita enviou o projeto à Câmara ou não? Um desses, eu entendo que sim, eu precisaria checar isso para ter essa certeza com o senhor. Porque uma vez nós fomos chamados para uma das comissões, que eu não lembro qual delas, se era uma comissão que avalia a parte de legalidade, desculpe, mas eu não sei. Claro. E aí isso foi devolvido, então, se a entrada aconteceu, se voltou a parte legal e formal disso, eu não sei dizer para o senhor, mas eu posso... Até pedir a assessoria técnica da Câmara que levante se deu entrada a um projeto de iniciativa do Executivo que estabelecia a reestruturação da saúde e essa Câmara ou não analisou ou negou o projeto. Até para que nós pedir a própria assessoria técnica da Câmara que levante isso, ou se não deu entrada. Até para que nós possamos dividir responsabilidades, doutora. Essa Câmara não pode fugir de sua responsabilidade também. Perfeito, senhor. Tudo bem. Sobre a endoscopia, doutora, eu ainda insisto. Nós temos, nos últimos 12 meses, nenhum exame de endoscopia feito, ao passo que no primeiro quadrimestre de 2015, apenas metade da oferta foi produzida. A senhora entende isso como razoável? Ainda com a aposentadoria, ainda com os fatos que pode cair um raio num aparelho e queimar, mas 12 meses não dá para a Secretaria restabelecer alguma forma de atendimento a isso? A senhora entende como razoável? Olha, foi um problema que a gente não conseguiu resolver, né? Por 2 motivos. Um foi a crescente subida do dólar desse equipamento, que são poucas as empresas que consertam isso. E a hora que estava praticamente pronto para resolver, a gente perdeu os profissionais. O que nós fizemos? Ativamos novamente essa busca desse conserto e fizemos a indicação de contratação por processo seletivo para ter essa viabilidade. Tentamos melhorar essa contratação com os prestadores, mas não conseguimos atender a contento. Então, a ideia é a gente
resolver o problema pelos recursos próprios, contratando equipe e consertando o aparelho. A densitometria óssea tem um prazo de espera de 3 anos. Por quê e quem são os prestadores que realizam esse exame? Esse exame é um exame que, dentro das pactuações, ele está sob a gestão estadual. Então, esse, como um dos documentos está separado também, eu separei esses, estão sob a gestão estadual. Então, eu não gestão estadual esse? eu não tenho como falar para o senhor falar sobre este exame se é problema do aparelho, se vai ser consertado e qual que é essa fila. Mas não seria momento já, em razão da necessidade do acompanhamento, nós estamos observando que são 3 anos de espera, culpa do Estado. Ok, mas não seria momento já de o município também buscar fazer este exame, dada a demora para isso? Se a gente conseguir priorizar recursos para isso, em detrimento de outras, porque tudo a gente trabalha com um orçamento específico. E existe uma alocação, naquela pactuação que eu falei lá no começo, claro. que esse recurso foi destinado para um outro gestor. Okay. Então, ou o recurso volta, né, repactua, transfere de volta, para que a gente possa fazer essa compra de serviço, ou a gente tem que buscar mais orçamentos, mais recursos para implantar esses novos serviços, onde o recurso foi alocado em outro gestor. Nós temos uma obrigação legal, e aí os advogados podem me ajudar, de que o orçamento do município, vamos falar de recursos próprios, a lei de responsabilidade fiscal prevê 15% para a saúde, é isso ou não? É 15? Estou certo ou não? 15, né? A Constituição, isso. Nós estamos a investir e não a gastar, porque na saúde é investimento. 30%. É isso ou não? Não. Me ajudem. Do último quadrimestre... O ano passado, porque assim, essa porcentagem depende da arrecadação. Então, se você pega só o começo do ano, o percentual ele parece menor porque entra mais recursos. Mas o que eu estou a dizer... Mas a média é de 23 a 25. De 23 a 25 a gente tem ficado. Mas o que eu estou a dizer é que estamos 10 pontos acima daquilo que preconiza como mínimo pela Constituição da República. A senhora ainda acredita que o problema de saúde que nós estamos a tratar aqui, que não é segredo para ninguém, é problema de recurso? Também. E quais seriam os outros problemas? Então, a gente tem que melhorar a administração da agenda, a gente precisa melhorar a capacitação dos profissionais, a gente precisa melhorar a comunicação, né? A gente precisa melhorar os mecanismos de gestão, precisa melhorar uma série de coisas. Precisamos de mais profissionais, mas também precisamos de mais recursos, né? Os recursos, a gente tem indicadores bastante positivos, mas a gente sempre quer melhorar isso, né? Então, essa busca aí, pelo menos eu estou há 28 anos acreditando que a gente pode melhorar um pouco mais, né? Agora, só da média e alta complexidade, se fizer um novo estudo agora, o senhor vai ver que esse estouro é muito maior. Se esses recursos viessem, a gente podia investir mais, melhorar essas esperas e atender melhor a comunidade. Vamos lá, sobre falta de médicos, em 2012 eram 710 médicos. Hoje são apenas 579 médicos, conforme requerimento formulado por este parlamentar em março deste ano. Segundo a estimativa do IBGE, em 2012, a população de Ribeirão Preto era de 619 mil habitantes. Hoje, a população ultrapassa seguramente 666 mil habitantes. Como é que a senhora explica essa situação de redução de médicos enquanto a população está crescendo? Nós mudamos parte da forma de contratação dos pronto-atendimentos, né? A gente fez, a Secretaria tem uma parceria com a Fundação Hospital Santa Lídia, fundação a qual eu estou como interventora há 19 meses, acho que o senhor sabe disso. E essa fundação é uma fundação privada de apoio à Secretaria, que tem no seu estatuto a função de apoiar a gestão da saúde, né? E a gente tem feito editais de contratação por plantão. A gente entendeu, assim, ao longo dos anos de experiência, a verificação de que você contrata o profissional pelo plantão, ele tem uma flexibilidade maior para trabalhar aqui em outros locais e tem a responsabilidade de garantir aquele plantão.
Então, nesse quadro apresentado, é o quadro de profissionais efetivos. O que eu posso dizer é que seria importante a gente fazer um novo quadro com carga horária, porque a gente tentou, nessa administração, ampliar muito a jornada de trabalho das pessoas. O número de profissionais de 20 horas e a disponibilidade de profissionais de 40, a gente prefere, né, porque ele fica com mais vínculo em relação a isso. E aí, muitos dos profissionais, a gente conseguiu alterar a carga horária, ou para 30 ou para 40 horas. E existem outros sistemas de contratação através de plantão em parceria com a Secretaria. O que eu posso dizer para o senhor é que a gente faz a priorização das demandas da atenção básica e do sistema de urgência e emergência rotineiramente. Bom, doutora Darlene, eu agradeço a presença da senhora aqui à Câmara Municipal. Pergunto a algum vereador se tem mais algum questionamento. Tem? Mais alguma fala? Vereador Paulo Modas, vereador Bertinho. Mais alguma questão a pontuar, João? Ah, sim, sim. Antes, doutora, fique mais um pouquinho conosco. Apenas, antes de encerrar, onde está o papel, hein? Quem são? Tá. Doutora Patrícia, conste aí que nós vamos deliberar agora sobre a convocação do gerente do NGA 59, é isso, João? E quem mais? E da OBDS da Vila Virgínia. Tá aqui o gerente? Não? Tá, não? Tá? Tá, que bom. Opa. Tá, o senhor pode... Semana que vem o senhor pode vir quando à Câmara? Não, o senhor que manda, já vamos fazer a agenda em conjunto para não atrapalhar o serviço. Pode? Pode? É? Da OBDS da Vila Virgínia está aqui também, não? Está aqui também? Tem algum dia específico que o senhor prefere, não? Quinta-feira? Então tá. Então a plateia que manda. Tem problema na quinta-feira, mesmo horário? Não? Tá? Então tá, então quinta-feira, 14h30, por estarem presentes, vamos não enviar ofício, já saem já com a informação? Já saem com... Tá? Então já tá. Os vereadores concordam? Concordam, então tá bom. Então, ok. Viu, Carlos? O vereador Bertinho disse que já tem várias perguntas formuladas já. O vereador Bertinho já vai dormir pensando na pergunta. Por favor, o Carlos, o nome completo, por favor, já para sair a convocação, já. Carlos Eduardo de Oliveira, do NGA 59. Da OBDS da Vila Virgínia, Guilherme Gonçalves Conceição. Tá? Então essa Conceição. Tá? Então essa presidência determina pelo não envio dos ofícios, já que os dois estão presentes, saem convocados dessa sessão. A questão é apenas da Darlene. Eu sei que não é da sua área, mas apenas, viu, pessoal? Sei que não é da sua área, isso aqui está mais afeto à fazenda do que a pasta que a senhora está. Mas nós tivemos o pagamento, foi ontem, Bertinho, da beneficência, não? Foi ontem ou foi hoje? Foi ontem, pagaram 600 mil reais e 490 mil para a Santa Casa. Amanhã vence mais uma de 600 mil, a dívida volta para os 2 milhões e 400. A senhora tem algo sabe sobre algo disso? Se há previsão de pagamento ou não tem como informar? Eu não tenho como informar. Claro, eu imagino.
Sim, perfeito. Bom, não havendo mais nenhum vereador para se inscrever, apenas dizer aos presentes e pedir a colaboração de todos os senhores, independente de quem trabalha na administração e de quem não trabalha, de quem ocupa função comissionada e de quem não ocupa. Eu não quero que essa comissão parlamentar de inquérito sirva para segregar funcionários da saúde ou segregar os senhores e senhoras daquilo que pensa a população. A comissão parlamentar de inquérito, como os senhores puderam observar, ela não tem e não terá, essa Câmara não será usada para essa função. Eu quero, como presidente dessa CPI, contar com a colaboração de todos para que nós possamos identificar problemas, apontar soluções, apontar eventual responsabilidade, só que essa não é a nossa intenção. A intenção é buscar o caminho para a solução. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela exerce uma função muito importante. Ela está prevista na Constituição da República, ela tem poderes próprios de investigação, mas que nesse caso, aproveitando que está aqui o secretário da Saúde, a Darlene, é uma apuração, acredito que em conjunto, para que nós possamos juntos buscar a solução igual. A Darlene trouxe hoje uma novidade que achei importante, Darlene. Online, tudo online, então já é um avanço que nós temos a trazer. Claro que ainda temos muito a buscar. E se já é um avanço, eu creio que todos nós temos que estar empenhados neste avanço. Doutora Darlene, me desculpe por eventual situação que possa ter constrangido alguém, mas a nossa função é, junto com vocês, buscar uma apuração profunda. E o trabalho será grande, será árduo, uma sessão que demorou algumas horas, outras também vão demorar, e acredito que o caminho para se buscar solução para os diversos problemas é o diálogo, e mais do que isso, expor o diálogo. Ter alguém talvez de fora, olhando junto, apontando, isso ajuda até mesmo o autocrescimento. Confio muito nisso, tá bom? Muito obrigado, viu, doutora? Eu posso fazer uma consideração final? Claro, pois não. Eu sou uma servidora pública, eu estou aqui à disposição, a hora que for necessário e que for preciso. Não sei se eu atendi a contento todas as perguntas dentro do meu conhecimento. Se tiver alguma outra questão que eu possa procurar ou identificar, se o senhor entendeu que houve alguma falha em relação a essa questão, eu estou também à disposição. E eu acho que essas questões, elas também são preciosas no sentido de melhorar a informação. Uma das coisas que a gente, acho que falha, não só a secretaria, mas todos em geral, é na questão da comunicação e da transmissão da informação. Nem toda a informação que é produzida, ela é consumida adequadamente. Então, acho que é mais um espaço para que a gente informe e mostre o que é feito, né? Nós temos vários problemas para resolver, e eu acho que se houver união em relação aos vários poderes, é a função de todos nós. Muito bem. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.